Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar sobre 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Observe que o texto começa dizendo: servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Vamos analisar de uma forma cuidadosa as verdades incutidas nesta primeira parte do versículo. Primeiro, que os dons espirituais são dados para o serviço, não para a exibição ou exaltação pessoal, muito menos para benefício próprio, senão para a edificação do corpo de Cristo, isto é, a igreja. O apóstolo Pedro tinha muito bem em mente esse princípio bíblico que nós vamos ver também em 1 Coríntios, capítulo 12, conforme o apóstolo Paulo orientou a igreja em Corinto. Então, a primeira verdade que nós aprendemos é que os dons espirituais têm que ser utilizados para o serviço. Uma outra coisa que chama a minha atenção e eu quero compartilhar com você que acompanha o Cantinho Teológico, que é justamente um local de reflexão bíblico e teológico, que diz o texto que conforme o dom que cada um recebeu, de modo que cada crente em Jesus recebe pelo menos um dom espiritual. É isto que a Bíblia ensina. De modo que a gente precisa entender, à luz da palavra de Deus, que nós temos que atentar para esses princípios bíblicos para que sejamos orientados por uma palavra segura. Prossegue o versículo, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra dom é a mesma utilizada pelo apóstolo Paulo, harisma. Harisma é justamente esse dom que é concedido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Vamos então fazer mais alguns apontamentos. Observe que recebeu o dom, cada um recebeu. Um dom espiritual, na verdade, é uma capacidade concedida graciosamente. Isto significa que você não precisa pedir a Deus, você não precisa rogar aos céus. Ao contrário, você simplesmente recebe mediante a graça de Deus e, sobretudo, a soberania divina. Porque o Espírito Santo conhece a realidade de cada igreja local. Desta forma, ele vai conceder dons visando a edificação da igreja. Nós sabemos que é uma forma graciosa a sua distribuição, é também sobrenatural, que vai designar para cada crente em Jesus, por meio do qual o Espírito Santo vai ministrar no corpo de Cristo. Como eu já afirmei, harisma, conforme nós temos aqui, é a palavra grega que enfatiza a espontaneidade do dom. É de uma forma graciosa. A gente não conquista, a gente não pede, a gente tão somente recebe. Quando a gente observa outros textos da palavra de Deus, a ideia é que nós recebemos pela graça de Deus, de forma que cada crente possui um dom específico e a gente sabe que são habilitações dadas pelo Senhor para ministrar não no nosso próprio nome, mas um dom espiritual que nos foi dado por Deus, visando a edificação da igreja. Observe essa expressão aqui como bons despenseiros. Faço destaque para que você possa acompanhar. Quando fala bons despenseiros, é como um bom administrador, alguém que é responsável pelos recursos de uma outra pessoa. De modo que a gente recebe da parte de Deus e precisamos ser responsáveis. Nós recebemos um dom em potencial e temos que desenvolvê-lo. Nós temos que colocá-lo em prática, mas segundo a orientação bíblica e não de acordo com os nossos ditames. Um cristão, por exemplo, não é dono de seu dom, mas ele recebe de Deus um dom para administrá-lo para a igreja e também para a glória de Deus. É isso que os cristãos precisam fazer, principalmente nos dias atuais.